Olá! Estamos aqui mais uma vez, continuando os nossos estudos sobre avaliação no processo educativo. E agora eu tenho um outro autor super importante para a gente conversar. Sabe quem é? Pois é, acertou quem falou em Cipriano Lucchesi. A maioria das bancas dos concursos se pauta em dois principais autores, Jussara Hoffmann e Cipriano Lucchesi. Neste módulo, nós vamos conhecer um pouquinho mais do Lucchesi, das suas propostas, do seu vocabulário e das suas ideias relativas à avaliação. Preste atenção, anota direitinho aquilo que você considerar mais importante, anota as dicas que eu vou te dar. Elas vão ser muito importantes na hora de você resolver a sua questão no concurso, ok? Então vamos lá, esse é Lucchesi, é um autor que trabalha muito com a questão da avaliação e também com a filosofia da educação. Para quem não sabe, vou dar uma dica. Lucchesi tem um site, www.ciprianoluchesi.com.br. Acesse o site dele, que você vai ver vários textos, artigos, entrevistas que ele fez e que ele disponibiliza, justamente para você poder conhecer um pouquinho mais do pensamento desse autor, que é um autor tão importante para tratar desse assunto que também é tão importante. Então, dá uma passadinha lá, amplia seus estudos, lê, discute para você poder conhecer e resolver melhor esse assunto na sua prova. Então vamos lá. A avaliação para o Lucchesi, ela tem um caráter um pouquinho mais amplo do que autores, por exemplo, como a Jussara trazem para a gente. Embora os fundamentos, a ideia central seja a mesma, porque nós estamos nos dois autores, tanto quando a gente fala da Jussara, quanto quando a gente fala como Lucchesi, nós estamos falando sempre de um referencial interacionista, a ideia de toda a avaliação para o Lucchesi se pauta especialmente numa discussão inicial, que é a discussão da própria instituição, que é a discussão do projeto que aquela instituição tem, das marcas e dos conceitos, das filosofias, da prática, das intencionalidades de cada instituição. Então, para ele, a avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se articula com um projeto pedagógico e com o seu consequente projeto de ensino. A avaliação, tanto no geral como no caso específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si. Ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado previamente definido. Então, a ideia de Lucchesi em associar a questão da avaliação ao projeto da instituição, ela está muito apoiada numa ideia que a gente precisa discutir, que é a ideia do projeto político pedagógico. Toda ação na escola, ela parte sempre do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele vai definir, por exemplo, currículo. O que vai ser trabalhado pela escola em termos de currículo, as opções curriculares que essa escola faz. A partir dessa opção curricular, começa-se a pensar, então, nas práticas de ensino. E quando se pensa em práticas de ensino, automaticamente está se pensando em avaliação, uma vez que a avaliação faz parte de todo esse processo. Eu não tenho como olhar a avaliação isoladamente sem pensar nos outros elementos que são anteriores e que dão sustentação a toda essa ideia da prática de ensino e da avaliação. Fala-se muito hoje, e é uma forma correta de se falar, de processo ensino e aprendizagem. Processo ensino-aprendizagem diz respeito ao fato de que, para que eu possa dizer que ensinei, eu preciso que a ação de aprender tenha acontecido para alguém. Como é que eu posso acompanhar esse processo? A avaliação. É justamente essa ação avaliativa que vai me permitir o acompanhamento dos processos. Portanto, esse olhar de Lucchesi é um olhar essencial para que a gente possa entender que a prática avaliativa que se realiza no chão de cada escola, dentro de cada sala de aula, ela precisa estar apoiada em pressupostos anteriores, que são pressupostos determinados pelos projetos da instituição, a partir de toda aquela discussão coletiva
coletiva, que envolve não só professores, mas que envolve também toda a comunidade escolar. Portanto, lembre-se que, ao falar de avaliação, Lucchesi traz para a gente a ideia de considerar os aspectos que foram, de alguma forma, determinados anteriormente. Portanto, a gente tem que sempre pensar que, quando se fala em avaliação, é a tomada de decisão para poder construir com e nos educandos conhecimentos, habilidades e hábitos que possibilitem o seu efetivo desenvolvimento através da assimilação ativa do legado cultural da sociedade. Sempre que nós falamos de avaliação num contexto interacionista, a gente precisa considerar a ação com os alunos. Deixar um pouquinho de lado aquela intenção inicial de uma escola tradicional que via a ação do professor sempre para os alunos, determinando todos os passos e contando muito pouco com a colaboração dos próprios alunos. A ideia, então, é sempre construir com os alunos, nos e com os alunos. E, portanto, pensando sempre o efetivo desenvolvimento através de uma assimilação, mas de uma assimilação ativa e não especificamente de uma questão passiva. Numa proposta de avaliação lucchesiana, a gente precisa entender que existe uma proposta de uma prática pedagógica que seja ativa, onde o aluno assuma o seu papel de construtor do seu conhecimento e onde ele não fique secundarizado, passivamente aguardando que o professor estabeleça, doe o seu conhecimento para que ele possa memorizá-lo. Portanto, a gente tem que começar a fazer diferenças que são diferenças propostas pelo autor. Uma é fazer a diferença entre o exame ou a verificação, que são aquelas ações que comumente acontecem nas escolas brasileiras, cotidianamente estão presentes e que muitas vezes são confundidas com a própria avaliação. Quando a gente fala de um exame ou de uma verificação, as grandes características é que é sempre uma ação pontual, ou seja, acontece em períodos determinados do tempo. Muitas vezes acontecem ao final do bimestre ou algumas outras verificações pontuais ao longo de um bimestre. Tem sempre uma visão classificatória, porque eu classifico o aluno de alguma forma. Eu classifico quando eu dou uma nota, eu classifico quando eu dou um conceito, eu classifico quando eu determino quem está acima, quem está abaixo da média, eu classifico quem é bom ou quem não é bom. E um processo seletivo. Porque a partir de todas as mensurações pré-determinadas, eu vou dividindo a turma, eu vou dividindo os bons alunos dos maus alunos, eu vou dividindo aqueles que têm um melhor aproveitamento de outros aproveitamentos. A verificação, ela, quando utilizada separadamente, quando utilizada apenas como um fim em si mesma, não traz resultados a longo prazo na perspectiva de construção do conhecimento. Uma verificação pontual apenas tem condição de perceber ou de mensurar o número de conhecimentos que o aluno tem naquele exato momento. E a gente sabe, muitas vezes por experiência própria, que o momento dessa verificação é um momento tenso, é um momento em que muitas vezes você tem uma tarefa determinada num tempo específico que não permite que você elabore todos os conhecimentos que você tem. Mas na perspectiva da verificação, os exames, eles trazem para a gente, então, um resultado bastante pequeno, uma amostra bastante pequena de um processo que é um processo muito mais amplo. Já a avaliação, ela assume outras características. Um processo de avaliação não é pontual, porque a avaliação ela ocorre justamente ao longo de todo o processo. A gente tem aqui uma ideia de uma ação que é processual, que acontece todos os dias, que acontece cotidianamente no encontro do aluno com conhecimento, a partir dessa atuação, a partir dessa intenção do professor de trazer experiências que possibilitem ao aluno essa construção. Ela é dinâmica,
uma vez que não está pautada em momentos específicos, uma vez que o tempo inteiro, a cada atuação, a cada momento, ela acontece. E ela é includente, porque o objetivo de uma avaliação não é selecionar alunos, não é excluir alunos, muito pelo contrário, é incluir todos no processo de ensino-aprendizagem. É, de alguma forma, incluir inclusive aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que têm mais dificuldade de aprender algumas questões específicas em algumas disciplinas, aqueles que estão por alguma razão desmotivados e não interessados em participar desse processo de construção de conhecimentos. A avaliação é justamente o mecanismo pelo qual todos esses ajustes, todos esses movimentos podem acontecer. Portanto, a gente precisa pensar na avaliação junto com suas finalidades. É preciso, então, de fato, verificar se houve aprendizagem significativa de conteúdos relevantes que tenham sido propostos pelo professor. Num processo de avaliação, faz parte dele verificar conhecimentos. A diferença é que eu não paro na verificação. A verificação é um dos elementos que vai justamente trazer subsídios para a minha prática e que vai me permitir justamente reforçar alguns pontos, trazer novas experiências em outros pontos, ampliar algumas questões, justamente para poder diminuir as dúvidas que os alunos tenham. Então, na realidade, a avaliação ela precisa se centrar sempre naquilo que foi discutido e naquilo que foi trabalhado durante o desenvolvimento dos conteúdos por meio de todas as habilidades e competências que nós selecionamos previamente. Então, é uma avaliação que se foca basicamente, especialmente, naquilo que o professor, no cotidiano com os seus alunos, de fato trabalhou, de fato discutiu, de fato oportunizou situações para a construção de conhecimentos. Então, não é uma avaliação que possa ser feita a partir de uma postulação geral, ampla, e que envolva, inclusive, aspectos que tenham sido pouco trabalhados pelo professor. A avaliação precisa ser consciente dentro daquilo que foi previamente estabelecido. Então, na realidade, algumas considerações na elaboração dessas tarefas avaliativas que envolvem o fazer do professor. Primeira coisa, é preciso pensar que muitas vezes nós usamos palavras sem um sentido preciso no contexto da avaliação. Então, a gente tem que evitar expressões do tipo: comente, dê sua opinião, que você sabe sobre, discorra, conceitue, como você justifica. Porque quando a gente usa expressões muito amplas, as respostas a essas questões podem ser tão amplas quanto as perguntas. Se eu pergunto: dê a sua opinião. Imagina, você vai lá, coloca uma situação, você coloca um fato histórico e você pede a opinião do aluno. Se eu pedir a opinião do aluno, o que ele trouxer para mim como opinião, eu sou obrigada a receber. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de organizar isso. Por exemplo, comente a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Aí o aluno responde assim: olha, acho uma frase muito profunda, tão profunda que nem consigo captar seu real significado. Mas acho que Sócrates estava certo quando disse a frase, pois sendo um sábio não teria dito besteira. O que a gente faz com uma resposta dessa? Qual o tipo de conhecimento que o aluno mostra para mim que sabe? E muitas vezes a gente vê isso nas provas e depois ainda vê os comentários sarcásticos dos professores a respeito das respostas dos alunos. Mas na realidade, entendendo que a ação docente é uma ação intencional, que o professor é um profissional responsável e competente pelas suas próprias ações, a gente não pode pensar em aceitar uma pergunta, uma formulação que leve o aluno a possibilidades diferentes de resposta do que aquilo que foi a nossa intenção inicial. A gente tem que ter cuidado também com a falta de parâmetros para correção. A gente deixa sempre, muitas vezes, o aluno na mão do professor. Por exemplo, professor, o que o senhor quer na questão X? Como é a organização das abelhas numa colmeia? Aí o garoto diz: pô, é legal pra caramba, é bacana, é joia. E aí
Como é que a gente faz isso? O aluno assistiu a minha aula e deve responder da forma que foi dado. De novo, a gente está pedindo uma repetição e sem colocar exatamente os elementos que são significativos para a elaboração da resposta. Às vezes há uma exploração exagerada da memorização. A memória faz parte de um processo de aprendizagem, mas fazer parte de um processo não significa sinônimo. Eu não posso dizer que memória é sinônimo de aprendizagem. A memória, ela faz parte, ela inicia esse processo de aprendizagem, mas se ela não for elaborada, continuada, o processo de aprendizagem não se constitui. Então a gente precisa ter cuidado. Olha só algumas das questões que a gente vê por aí. Relacione os nomes das aranhas venenosas. Então a gente tem o nome das aranhas e os nomes que os alunos precisam saber. Então olha só. Eu estou apelando puramente para memorização. Não tem uma análise, não tem uma explicação, não tem, de fato, uma construção de conhecimento que traga significados importantes para os alunos. E, portanto, a gente precisa pensar nesses aspectos, inclusive na hora de formulação das questões com as quais nós pretendemos verificar os conhecimentos que os alunos vêm construindo ao longo das aulas, ao longo daquele percurso de aprendizagens. Então, a gente precisa pensar que na hora de verificar, de aferir a aprendizagem, a gente vai ter que pensar em verificação e avaliação. E para isso, a gente vai usando sempre medidas. Medida é uma forma de comparar grandezas, tomando uma como padrão e outra como objeto a ser medido, tendo como resultado uma quantidade de vezes que aquela medida cabe dentro do objeto medido. Os professores utilizam como padrão de medida o acerto da questão. Então, o nosso padrão de medida é acerto da questão. Então, a medida da aprendizagem do educando corresponde sempre à contagem das respostas corretas que o aluno faz sobre uma determinada aprendizagem que se esteja trabalhando, que se esteja colocando. A atribuição dos pontos às questões e seus correspondentes acertos não muda a qualidade da prática. Ela continua sendo a medida. Então, de fato, mesmo que eu coloque pontos diferenciados nas questões, o que é uma prática muito recorrente, essa questão vale 2 pontos, a outra questão vale 1, de fato, a gente continua usando apenas medida, medida e medida. Precário ou não, importa compreender que na aferição da aprendizagem, a medida é um ato necessário e assim tem sido praticada na escola. Então, a ideia de Lucchesi não é dizer que não adianta que você não meça, que você não verifique, que você não esteja acompanhando o resultado. O problema é que a gente tem que ter uma clareza para além disso e pensando que no movimento real da operação com os resultados da aprendizagem, o primeiro ato do professor é a medida, porque é a partir dela, como um ponto de partida, que a gente pode dar os passos seguintes da aferição da aprendizagem. A grande questão é que muitas vezes os passos seguintes não são efetuados, não acontecem. E quando a gente para o processo somente na medida, a verificação pura e simples não pode ser considerada como avaliação. E aí traz para a gente uma grande questão. O que eu faço com os resultados? O que eu faço com essa questão? Então, se eu só registro na caderneta dos alunos, o que eu estou fazendo? Eu estou novamente reforçando a ideia da verificação. Se eu ofereço ao aluno, caso ele tenha tido uma nota ruim ou um conceito inferior, uma oportunidade de melhorar a nota ou um conceito permitido que ele faça uma nova aferição, novamente eu vou dar a ele uma oportunidade de refazer um novo momento de verificação de conhecimento. Agora, atentar para as dificuldades e desvios da aprendizagem dos educandos e decidir trabalhar com eles para que de fato aprendam aquilo que deveriam aprender, construir efetivamente os resultados necessários da aprendizagem, é o que a gente vai entender como processo de avaliação. É preciso que o professor tenha esse olhar de, ao pegar um documento, de pegar um instrumento de verificação e, a partir daquela medida, ele possa pensar em investir para que os alunos aprendam, de fato, aquilo que eles demonstraram não ter aprendido naquele movimento, naquele instrumento de medida. Então, a gente volta a discutir os nossos padrões e as nossas medidas, os nossos graus ou conceitos necessários para aprovação ou para reprovação de alunos.
Em muitos lugares, a média, assim que alcançada, é suficiente para os processos e para os processos de avaliação de reprovação de aluno. O que muitas vezes a gente desconsidera é que um aluno que tenha conseguido a média de 5, 6, e aí cada lugar, cada escola, cada sistema de ensino elabora as suas próprias diretrizes, desde que estejam dentro dos parâmetros legais, mas estabelecendo as suas médias, estabelecendo os seus parâmetros, e esses parâmetros estando apenas demonstrados através de números, através de notas, a gente tem vários casos de alunos que são aprovados, mas que na série seguinte, quando iniciam um novo ano, carregam consigo todas as dificuldades daquelas questões que não foram elaboradas anteriormente. E nesse aspecto, a avaliação não traz nenhum objetivo. Por quê? Justamente porque a avaliação não está acontecendo, embora muitas vezes vá ser assim chamada. Na realidade, apenas definir notas e conceitos para os alunos traz uma ideia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá